Com as bênçãos de Deus, damos início à 63ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicita a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Reis 2, capítulo 20, versículo 20. Mandou, pois, dizer Isaías, filhos de Amós e Ezequias: Eis aqui o que diz o Senhor Deus de Israel. Eu ouvi a oração que tu me fizeste, tocante a Senaqueribe, reis de Assírios. Eis aqui o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião te desprezou e te escarneceu. Jerusalém sacudiu a sua cabeça por trás de ti. Solicita ao vereador Beta fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Solicita ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura do artigo Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Vereadores que registrem suas presenças. Coloco em discussão a ata da 62ª sessão ordinária realizada no dia 14 de julho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 61ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 57ª sessão extraordinária realizada no dia 14 de julho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 57ª sessão extraordinária. Coloco em discussão a ata da 58ª sessão extraordinária realizada no dia 14 de julho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 58ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de junho de 2014. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04282, que responde ao requerimento 221/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Questionamento. Já está sendo providenciada a nova contratação de fisioterapeuta? Resposta, sim. 2. Se sim, quando? Resposta, até o final da primeira quinzena de julho. 3. Se não, por quê? Resposta 3, prejudicado. 4. Diante da notícia de que há 3 semanas, mais de 60 pessoas estão sem tratamentos, por que até a presente data nada foi feito? Resposta. Inicialmente houve o pedido da servidora doutora Ione a redução de sua jornada de trabalho e foi negada pela administração devido à demanda do serviço dentro do setor de fisioterapia em meados de julho de 2014. Veio então a pedir demissão do seu emprego, ficando apenas uma servidora para atender os pacientes. Pergunta 5. O prefeito tem ciência de que sua inércia nesse sentido evidencia a negligência para contratamento dessas pessoas? Resposta. Em momento algum houve inércia por parte desse prefeito, nem dos assessores, uma vez que para a substituição do servidor afastado ou demitido existe um trâmite legal para a substituição desse, tanto para a contratação bem como para a demissão, que tem um prazo legal a ser cumprido. E a administração está dentro desse prazo. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04282, que responde ao requerimento 220/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta 1. O contrato firmado pelo ex-prefeito Jacó Saúda tinha o mesmo objeto do contrato vigente firmado em 29/9/2006, com relação aqui ao contrato da coleta de lixo? Resposta. Sim. Pergunta B. Quantos contratos de prestação de serviço a empresa Engever Comercial e Empreiteira de Alumínio Limitada possui com a Prefeitura Municipal de Alumínio? Qual o valor desses contratos e qual a destinação do serviço contratado? Resposta. O serviço de recomposição asfáltica em vias públicas, no valor contratual de R$ 118.991,84, que são pagos mediante emissão de ordem de serviço de acordo com a disponibilidade financeira. Os serviços de manutenção urbana em áreas públicas, no valor de R$ 109.348,92,
que são pagos mediante emissão de ordem de serviço de acordo com a disponibilidade financeira. E a coleta, serviço de coleta, transporte, descarga e destinação final de resíduos e demais serviços afins e correlatos no município de Alumínio, no valor de R$ 1.824.666,15. Fornecer cópia do contrato de prestação de serviços firmados com a Prefeitura e Engever. Resposta: segue em anexo. D. Fornecer cópia da contratação de prestação de serviços firmada entre a Prefeitura e a empresa Engever. Cópia anexa. Fornecer cópia de todos os contratos firmados entre a empresa Engever Comercial e a Prefeitura Municipal de Alumínio. Cópia integral. Segue em anexo, conforme solicitado. F. Fornecer cópia integral do contrato de coleta de lixo vigente no nosso município. Segue cópia em anexa. Em anexo. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, Prefeito Municipal. Ofício 04281, que responde ao requerimento 219/2014, de autoria do vereador Beto. Pergunta: há possibilidade de desobstruir as tubulações e realizar a limpeza na boca de lobo da referida rua? Rua essa, no bairro Alto Tararé, dos Bandeirantes? Resposta: sim. Pergunta 2. Em caso positivo, quando tais trabalhos terão início? Resposta: o serviço de desobstrução será colocado em programação e será executado até o final do mês de julho do corrente ano. Pergunta 3. Em caso negativo, por qual motivo não serão executados os serviços? Resposta 3, prejudicada. Ofício 04280, que responde ao requerimento 218/2014, também do vereador Beto. Pergunta 1. Será possível a troca das lâmpadas na rua Porto Seguro? Resposta: sim. 2. Se positivo, quando será feita essa troca? 2. Trata-se de iluminação pública em rede viva, motivo pelo qual estaremos oficializando a CPFL via e-mail, expondo o problema e solicitando providências no sentido de sanar a questão. 3. Se negativo, por quê? 3. Prejudicado. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, Prefeito. Ofício 04279, que responde ao requerimento 216, de autoria do vereador Beto. Questionamento A. Seria possível a troca das lâmpadas na Praça 8 de Março? Resposta: sim. 2. Positivo, quando seria iniciada a troca das mesmas? 2. Resposta: estaremos solicitando orçamento da empresa especializada em elétrica para a substituição das referidas lâmpadas. Após conhecermos o custo, verificaremos a disponibilidade financeira para execução da empreitada. 3. Se negativo, por quê? Resposta 3, prejudicado. Lida, senhor presidente. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção de apelo 7/2014 ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 263/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Antônio Oliveira Filho, ocorrido no dia 18 de julho de 2014. Sala das sessões de 18 de julho de 2014, Renato Watanabe, vereador. Pela ordem, senhor presidente. No mesmo sentido, eu peço que seja respeitado, nesse momento, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do avião da Malásia, que caiu recentemente. 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Sebastião Antônio de Oliveira Filho, pelas vítimas do avião da Malásia. Solicito, secretário, a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 260/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na Rua Mariana, na Vila Paraíso, próximo ao número 81, existe um poste que necessita de luminária. Considerando que a falta de iluminação no local está causando certos transtornos aos munícipes. Considerando que o risco de assalto e outros problemas podem acarretar em prejuízos à integridade física dos moradores. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a CPFL e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Existe possibilidade de instalação de uma luminária no referido local? 2. Caso positivo, quando será realizada essa instalação? 3. Caso negativo, por quê? Sala das sessões, 17 de julho, Beto, vereador. Requerimento 261/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Perdão. Considerando o itinerário dos ônibus do transporte coletivo municipal no bairro Paraíso, considerando a
possibilidade de mudança do itinerário, de forma que contornem o bairro pela rua Porto Seguro, rua Ilhéus, direto até a rua Divino Espírito Santo, com destino ao bairro Jardim Olidel. Considerando que, além de propiciar maior cobertura na linha do bairro, ainda traria melhorias no trânsito local e diminuiria os riscos de acidente. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Existe possibilidade de mudança de itinerário dos ônibus que fazem a linha do bairro Paraíso, de forma que os mesmos contornem o bairro pela rua Porto Seguro, passando pela rua Ilhéus até a rua Divino Espírito Santo, com destino ao bairro Jardim Olidel? 2. Caso positivo, qual o prazo para que seja iniciada essa alteração? 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, 17 de julho, Beto, vereador. Requerimento 262/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a existência de passageiros da rede pública de transporte que utilizam a parada de ônibus localizada na Rua Mariana, no bairro Paraíso, considerando que as reclamações feitas por pessoas que utilizam tal ponto de parada, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de mudança do ponto da Rua Mariana para a Rua Divino Espírito Santo? 2. Se positivo, quando será realizada a mudança? 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, 17 de julho, Beto, vereador. Requerimento 264/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o objeto da indicação 6, de 4 de fevereiro de 2014, que solicita o nivelamento do calçamento da rua Nicolau de Moraes, Itararé, próximo à casa de número 810. Considerando que até a presente data tal solicitação não foi atendida. Considerando que tomamos conhecimento da realização da limpeza na referida rua por funcionários da Prefeitura Municipal. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Há possibilidade de incluir o nivelamento da calçada nas suas descritas nos serviços que estão sendo realizados no local? 2. Caso negativo, fineza especificar o motivo. Sala das Sessões, 18 de julho de 2014, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereador. Requerimento 265/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a frequente necessidade de reparos nas estradas do bairro Areia Branca, sendo inclusive objeto de várias indicações do Legislativo Municipal, considerando que sem tais reparos os moradores passam por diversas dificuldades, entre elas a falta de serviço de transporte público, pois os ônibus simplesmente não conseguem adentrar ao bairro. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Há possibilidade de realização de reparos na referida estrada de forma rotineira? 2. Caso negativo, fineza especificar o motivo. Sala das Sessões, 18 de julho de 2014, doutora Ana Paula, vereador. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente e reservido diversos. Anuncio o recebimento do processo do Tribunal de Contas 1481-026-11, sobre prestação de contas do Executivo referente ao exercício 2011. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo e passe diretamente para a ordem do dia. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei 19, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro 2015 e da outras providências. Pois não, vereador. Peço a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de retirar o projeto 19/2014 por 2 sessões. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aos contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de retirar o projeto 19/2014 por 2 sessões. Discussão única do veto de número 1, ao autógrafo 1752/2014, referente ao projeto de lei 3/2014-L, que disciplina a proibição do nepotismo no âmbito do município de Alumínio. Solicito ao secretário, o vereador Augusto Canto, a fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Ofício 02-244 da VSA. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de comunicar a vossa excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, consoante o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Alumínio, oponho veto total ao autógrafo número 1752/2014, de 2 de junho de 2014, que disciplina a proibição do nepotismo no âmbito do município de Alumínio. Os dispositivos ora vetados,
que consideram contrário ao interesse público ou inconstitucionais são os seguintes. No artigo 1º. Artigo 1º. A não observância à presente lei constitui infração político-administrativa nos termos da Lei Orgânica do Município. Comentário. Essa disposição, além de defrontar-se com o princípio de Estado de Direito, instituído no artigo 1º da Constituição Federal de 88, vez que exige que as normas legais sejam claras e precisas, permitindo que seus destinatários possam prever e avaliar as consequências jurídicas de seus atos. Também contraria o princípio do Pacto Federativo, pois versa sobre matéria afeta de competência do legislador federal, conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 1º da Constituição Estadual. Inclusão do legislador municipal na esfera da competência legislativa e privativa da União. Artigo 2º e artigo 3º. Artigo 2º. Fica proibida a nomeação e manutenção dos empregos públicos de livre nomeação nos poderes legislativos e executivo do município de Alumínio, do cônjuge e parente das pessoas que ocuparem os cargos de emprego público nos seguintes cargos elencados. 1º, prefeito. 2º, vice-prefeito. 3º, presidente da Câmara. 4, vereadores. 5, diretores do departamento. Parágrafo 1º. Também ficam proibidas nomeações recíprocas, mediante ajuste entre o Legislativo e o Executivo no município de Alumínio. Parágrafo 2º. A proibição de que trata o caput desse artigo estender-se-á para qualquer emprego público, independentemente de sua nomenclatura. Parágrafo 3º. Infringe também a presente lei o agente público, que, tendo o dever legal de respeitar a legislação municipal, aceita ou se mantém no emprego do cargo. Artigo 3º. Para fins dessa lei, considera-se. Parágrafo 1º. Emprego público de livre nomeação. Aquele que, independente de sua nomeação, tem como requisito de provimento livre nomeação do prefeito, presidente da Câmara ou por quem mais goze dessa prerrogativa, para exercício e atribuição da direção, chefia ou assessoramento. 2. Parente. A pessoa que mantém laços familiares consanguíneos por adoção ou por afinidade em linha reta ou colateral até o 3º grau. 3º. Cônjuge. A pessoa que mantém relações afetivas com outra, independentemente de sexo, de coabitação e da existência de vínculos formais. Comentário. A dicção dos caputs do artigo 2º, inciso 1, 2, 3, 4 e 3º, inciso 1, cujo núcleo central é a proibição do nepotismo, determinam comandos que colidem frontalmente com o enunciado da súmula vinculante número 13 do egrégio STF, além de testilhar com o regrado contido no artigo 47, inciso 2º da Constituição Estadual, consoante com o artigo 48 da Lei Orgânica do Município, pois os auxiliares diretos do prefeito são os diretores de departamento, cujos cargos equivalem aos de secretário municipal, que se insere no rol de cargos políticos, restando, pois, prejudicados os incisos de ambos os artigos e os parágrafos do artigo 2º. Dispensável de se lembrar que uma lei municipal, bem assim qualquer outra editada no seio das demais esferas do direito público interno, não pode, data vênia, afrontar um comando erigido pela Corte que detém a missão de interpretar a lei maior do país, nem mesmo a Constituição do seu Estado. Artigo 4º. Cabe a qualquer cidadão que comprove o domicílio eleitoral do município de Alumínio a denúncia de situação contrária à presente lei. Parágrafo 1º. Protocolada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal, obedecendo, portanto, às regras regimentais, será recebida e lida no expediente da sessão ordinária, salvo se essa se realizar no mesmo dia do protocolo, independentemente do horário. Parágrafo 2º. O procedimento de denúncia de que trata esse artigo obedecerão às normas gerais de direito e ao regimento interno, complementadas se necessário. Comentário. O dispositivo outorga atribuição genérica incompatível com a segurança jurídica dos denunciantes, pois enseja a obediência do procedimento e normas que ainda não foram criados pelo regimento interno da Câmara, ou seja, defronta-se com o princípio de Estado de Direito instituído no artigo 1º da Constituição Federal. Eis que este exige que as normas legais sejam claras e precisas, permitindo que os seus destinatários possam prever e avaliar as consequências jurídicas de seus atos. Ademais, o exercício do poder pelo povo faz-se por intermédio de representantes legitimamente eleitos, princípio da democracia representativa, executadas as situações previstas expressamente na Constituição Federal. Acentue-se que o próprio exercício da iniciativa popular no processo legislativo está submetido às condições estritas, conforme a Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 2º.
Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Comentário. Essa disposição mostra-se contrária ao interesse público diante da inconstitucionalidade dos demais artigos. Continuando o comentário. Por outro lado, do parecer exaurado pela consultoria da NDJ, consulta número 2908/2014, por solicitação dessa Casa de Leis, ao qual tivemos acesso, deparamos com mais uma inconstitucionalidade ao projeto ora vetado. Ou seja, citação agora, cremos que o nepotismo somente deva ser tratado na esfera de cada poder, em prestígio ao princípio constitucional da separação entre os poderes, segundo o qual não haverá intervenção entre as funções do Estado, de modo que padece de vício de constitucionalidade formal o projeto de lei de autoria do vereador, que disciplina a matéria em geral para os servidores do município, incluindo assim o Poder Executivo. Aliás, ressalte-se que a figura inadmissível que tanto o Executivo quanto o Legislador imponha um ao outro a vedação de nomeação de parentes a fins de prover cargos de livre nomeação e exoneração, vez que tal pretensão configuraria afronta ao princípio da separação dos poderes públicos, podendo inclusive ser objeto de declaração judicial de inconstitucionalidade. Por essas razões que me levaram a vetar totalmente o projeto em causa, as quais ora submeto a elevada apreciação dos senhores membros do Legislativo Municipal, respeitosamente José Aparecida Tizeu, prefeito. Passamos agora ao parecer jurídico sobre o veto proposto pelo Executivo. Senhor Presidente, senhores vereadores, após tramitação nessa Casa de Leis, foi aprovado o projeto de lei número 3/2014-L, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, disciplinando a situação do denominado nepotismo no município de Alumínio. Mesmo ressaltando a polêmica e posições divergentes, em razão da enorme relevância a essa divergência sobre o assunto, nos manifestamos pela legalidade e constitucionalidade da proposição. O projeto de lei foi aprovado. Quando da análise acerca do autógrafo, então encaminhado, resolveu o senhor prefeito municipal opor veto integral, conforme lhe faculta o ordenamento jurídico. Há uma referência específica a cada artigo, um por um, portanto, também analisaremos o veto ponto a ponto, da mesma maneira. Sobre o artigo 1º, há apenas uma referência à configuração da violação da lei como infração política administrativa, nos termos da lei orgânica do município. Portanto, se ainda não há nessa lei uma disposição que possa configurar essa infração, não há de se falar em penalidade alguma. É na lei orgânica municipal que deve existir a clareza e a precisão exigida pelo ordenamento jurídico. Na lei vetada há uma disposição como a denominada norma, Na lei vetada há uma disposição como a denominada norma penal em branco, carecendo de complemento em outros dispositivos legais. Claro que uma comparação exemplificativa apenas, sem a mesma caracterização legal. Nada impede, porém, que, tornando efetivamente lei municipal, se acaso não acolhido o veto e após a sua promulgação, se realize uma modificação na lei orgânica do município, tratando a matéria do objeto dessa lei. Não há também qualquer violação a pacto federativo, como afirmado. Com efeito, as infrações políticos-administrativas são previstas na lei orgânica, para apenas o agente político com a cassação para pena ao agente político com a cassação do mandato. Provavelmente o senhor prefeito municipal esteja se referindo à previsão de crimes, mais especificamente crimes de responsabilidade. Sobre esses, a previsão no Decreto-Lei 201 de 67. Aí sim, neste caso, a competência legislativa seria da União, conforme mencionado no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Mas como as infrações político-administrativas são previstas na Lei Orgânica Municipal, a competência do ente federativo município restou bastante clara. São coisas absolutamente distintas. Uma, a infração político-administrativa prevista na Lei Orgânica Municipal e que se sujeita o infrator à cassação do mandato. Outra, a infração criminal, como o crime de responsabilidade prevista hoje na norma mencionada, cujo julgamento da autoridade compete ao Poder Judiciário. Ainda o veto trata conjuntamente dos artigos 2 e 3 do projeto de lei que se transformou no autógrafo. Pois bem, esses dispositivos tratam das situações de nepotismos proibidas pela lei que se pretende editar. O senhor prefeito municipal entende, segundo se manifesta no texto do veto, haver confronto com a súmula vinculante número 13 do STF.
Mas, segundo pensamos, não houve qualquer violação dessa súmula vinculante. E sim, a lei municipal dispôs acerca das proibições, além daquelas já editadas pelo STF. E já dissemos no parecer elaborado para a tramitação do projeto de lei número 3/2014-L, que originou o autógrafo, da possibilidade do município legislar sobre outros assuntos. O que não seria possível, segundo pensamos, seria o município editar legislação contrariando as disposições da súmula vinculante número 13 do STF, como, por exemplo, tratar da proibição da contratação de parentes de 2º grau, já que a proibição vai até os de 3º grau. Nos parece que essa possibilidade de legislar sobre o assunto também parece possível ao Poder Executivo Municipal, tanto que encaminhou para a apreciação dessa Casa o projeto de lei 30/2014. Se o município não pudesse dispor sobre nada acerca do nepotismo, por que então a apresentação desse projeto de lei? Juntamos naquela oportunidade julgados e comentários acerca dessas possibilidades e reiteramos nossa posição e da mesma manifestação na ocasião. Sobre o artigo 4º, de existir uma disposição genérica acerca de denúncias sobre nepotismo, também não concordamos com a posição adotada. Com efeito, a Câmara Municipal de Alumínio dispõe sim de mecanismos próprios para apuração de eventual denúncia apresentada sobre qualquer assunto de competência municipal. Temos a possibilidade, entre outras, de comissões de estudos e especiais de inquérito. E, finalmente, acerca do parecer da editora NDJ, ao qual tiveram acesso. Realmente, essa diretoria jurídica buscou subsídio junto à consultoria da editora mencionada, reconhecidamente capacitada. E esta mesma diretoria jurídica disponibilizou cópias do parecer a todos os vereadores dessa Casa. E absolutamente normal. Então, é absolutamente normal, então, que uma dessas cópias tenham chegado ao Poder Executivo. Nada mais natural, adiante da possibilidade de ideias conflitantes, que o debate seja suscitado. A própria editora NDJ, assim como fizemos em nosso parecer sobre o projeto de lei, ressalta a existência de duas correntes. Apenas na conclusão é que discordamos, o que é absolutamente normal em divergências dessa área, especificamente no campo do direito. Portanto, reiteramos todas as nossas manifestações exaradas no parecer jurídico elaborado sobre o projeto de lei 3/2014. Entendemos que não estão presentes, portanto, os motivos que fundamentariam o veto ora analisado, como inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Para sua rejeição, o veto necessita dos votos da maioria absoluta dos senhores vereadores, conforme o artigo 239 do Regimento Interno. Salvo melhor juízo, ao nosso parecer, Alumínio, 21 de julho de 2014, de Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido. Qualquer discussão, o veto. Peço para discutir isso, presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Eu acredito muito no trabalho jurídico da nossa Casa, que a gente sempre trata aqui como um trabalho isento. Tanto que muitas vezes proposituras de autoria dos vereadores aqui são barradas com vícios constitucionais, por não poder tratar da matéria. Então a gente tem essa crença no trabalho do corpo jurídico da nossa Casa. Se veto do prefeito, é evidente que ele não quer ter uma lei que contraria o desmando que ele faz dentro dessa cidade. Algo escancarado que está à vista, aliás, está à vista de quem deseja ver. Sempre falo nas minhas discussões aqui. Ainda que não fosse nepotismo que o prefeito faz no município de Alumínio, vamos imaginar que não fosse. Seria, no mínimo, um abuso de poder por parte do prefeito. Porque se pensar de 7 diretorias que o município tem, 7 ou 8, 3 estarem na mão de 2 filhos do prefeito, né, no caso, e uma na mão de um irmão, alguma coisa está de errada. Ou o prefeito só enxerga a competência de gestão em seus parentes, ou não sei mais o que ele vislumbra com isso. Além disso, isso é importante que todos os vereadores tenham conhecimento, que merece uma apuração. A gente tem notícia, por exemplo, que pessoa contratada em serviço terceiro da saúde no nosso município, que é também parente da vice-prefeita, hoje tem cargo de gestão sem estar sendo nomeado. Participa da administração da saúde e não tem sequer uma nomeação. Que raio de...
Até onde vai? Mais que isso, pessoa que é nomeada no Departamento de Educação, hoje, tem a filha trabalhando na Casa Lar. A pessoa já tem uma nomeação e vai para um serviço terceiro. A pessoa está no serviço terceiro, é exonerado o cargo da administração da saúde, vem mais um parente para trabalhar, e como é contratado no terceiro, acaba não tendo a nomeação. Mas quem paga é o contribuinte. Quem paga é o contribuinte. Nós temos que ter uma legislação, e mais que ter uma legislação, ser derrubado esse veto do prefeito e fazendo valer a lei, é dar um prazo de 30 dias para que ele exonere dos cargos as pessoas, porque ele fez uma lei de nepotismo aqui, que é a 30, que foi citado no requerimento, que eu até perguntei, ele fez uma lei de nepotismo, mas ele reconhece que é nepotismo? Em alumínio, contratar 2 filhos e um irmão? Com a lei do prefeito, que é a 30, ele pretende exonerar do cargo essas pessoas? Claro que não. Então a gente tem que derrubar o veto, fazer a lei valer, e depois, se o prefeito não cumprir a lei a que ele é obrigado, uma lei municipal, que está à vista dele, o prefeito merece passar por uma processante de cassação. Sabe, a gente tem que fazer valer aqui uma lei que nós vamos aprovar, porque é um absurdo isso. Eu sempre falo isso, são 3 cargos no município de menos de 20 mil habitantes, numa prefeitura de 7 diretorias. Nós estamos falando hoje em 5 casos aparentes de nepotismo, os 3 do prefeito e 2 aí em serviço terceiro. Até quando vai essa questão? Sabe? Eu venho com aquela discussão, que aqui o cargo é de secretário, é de agente político. Nós apresentamos no relatório de CPI, apresentamos em discussão que não existe nenhum elemento jurídico que justifique isso do prefeito, além do achismo dele. Não tem um elemento jurídico. O regime remuneratório é diferente, a nomenclatura é diferente, a autonomia de poder é diferente. Nós temos sim que derrubar o veto do prefeito, e mais que derrubar o veto do prefeito, fazer valer a lei no município. Fazer valer a lei no município, porque na região aí onde você corre, você é cobrado disso, porque você vê questões parecidas na nossa região sendo rebatidas. E as coisas acontecendo. E aqui até quando o Tiseu vai achar que é dono da cidade? Que aqui ele pode fazer tudo? Até quando a gente vai ser refém dessa questão vergonhosa no nosso município? Sabe? Então, vamos pensar aí com credulidade nessa questão, porque se a pessoa aqui tem uma visão diferente de que não é nepotismo, ela tem que entender que, pelo menos, abuso de poder isso constitui. E se constitui um abuso de poder do prefeito, já é também um motivo. Se alguém aqui conseguir falar, não é nepotismo isso, eu de verdade não sei mais o que é. Então eu peço aí que nós derrubemos o veto do prefeito, que façamos valer essa lei municipal, e que, acima de tudo, que nós exijamos do prefeito o cumprimento da lei. Porque ele fala que não tem pena, a lei orgânica do município, o regimento interno dessa casa, já prescreve as penas ao prefeito. Então, ele que respeite a lei municipal. Que respeite a lei municipal. Porque, como eu disse, eu acho vergonhoso tentar defender que no município de Alumínio não há nepotismo. Porque se o que aqui não é o exemplo, se aqui o que nós temos em Alumínio não é o exemplo nacional de nepotismo, francamente eu não sei o que é isso. São só essas minhas considerações. Discussão, o veto. Peço para discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Nós vamos acompanhar o entendimento inicial lá do projeto 3/2014-L. Entendemos, naturalmente, toda a revolta do vereador Eduardo e as suas colocações, mas na nossa ideologia existe um comprometimento formal do projeto, que nós apontamos naquela ocasião, e que também foi apontado pelo NDJ e que agora é apontado no veto. Numa primeira visão, numa primeira análise, quer dizer, eu vou aprovar esse veto e vou aprovar também, se vier a plenário, o projeto do senhor prefeito municipal com relação ao nepotismo, porque entendo eu, excelência, nada contra o projeto
apresentado pela casa, mas entendo eu que o projeto apresentado pelo senhor prefeito rompe justamente aquela questão que nós levantamos do vício de iniciativa. Então, só por isso, eu acredito que o projeto do senhor prefeito é uma oportunidade da gente resolver essa questão, quer dizer, aprovar o projeto de lei e pelo menos resolver a questão que eu entendo ser prejudicial ao vício de iniciativa. São essas as considerações, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu vou colocar em votação nominal o veto do prefeito, lembrando que aprovar o veto significa rejeitar o projeto, e a rejeição do veto significa a aprovação do projeto. Então, os vereadores que votaram pela aprovação do projeto de nepotismo, caso desejem mantê-lo, devem rejeitar o veto. E, de outra forma, a aprovação do veto, como disse, significa a rejeição do projeto. Perdão. Solicito ao secretário que faça, então, a votação nominal. Eduardo Bosco. Rejeito. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Renatinho. Rejeito. Doutora Ana Paula. Rejeito. Beto. Rejeito. Raimundo Azevedo. Rejeito. Doutor Alexandre. O veto foi rejeitado por 5 votos a 3. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 4/2014-L, que disciplina os elementos constitutivos do projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito a retirada desse projeto por 2 sessões. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por 2 sessões a discussão do projeto de lei 4/2014-L. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiada por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 4/2014-L. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 24/2014. Projeto de lei 5/2014-L. E a moção de apelo de número 7/2014. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.